Nós estamos no quarto domingo depois da Páscoa e hoje é o fim da oitava da invenção do encontro da Santa Cruz, que para nós seria duplex maius, mas celebrará a missa do domingo, do quarto domingo depois da Páscoa, e a comemoração da invenção da Santa e Preciosa Cruz de Nosso Senhor. Por isso, o último evangelho é da missa da Santa Cruz. Mas vamos traduzir a epístola de hoje. É a epístola de São Paulo, a epístola de São Tiago Apóstolo. E nos diz: caríssimos, toda dádiva excelente e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de vicissitude. Com efeito, foi pela sua livre vontade que ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Bem o sabeis, meus queridíssimos irmãos. Demais, todo o homem deve ser pronto para ouvir, mas demorado quando se trata de falar e de se indispor, porque a ira do homem não realiza a justiça de Deus. Renunciando, por isso, a toda impureza e resto de maldade, recebei com docilidade a palavra em vós enxertada e que pode salvar as nossas almas. E o Santo Evangelho é segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Porque vos disse essas coisas, o vosso coração encheu-se de tristeza. Contudo, digo-vos a verdade: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Porém, se eu for, enviá-lo-ei. Quando ele vier, acusará o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Porque ao pecado, porque não acreditaram em mim. Quanto à justiça, porque vou para o Pai e porque já me não vereis. Quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tendo ainda muitas coisas a dizer-vos, mas ainda as não podeis compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará a verdade inteira, porque não falará de si mesmo, senão o que só dirá o que tiver ouvido e anunciar-vos-á o futuro. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, hoje é o segundo domingo do mês de maio, e como é de modo civil, não religioso, comemorado o Dia das Mães. Então, só vou fazer um pequeno parênteses, porque para explicar o nosso modo de obrar referente a estas festividades, celebrações. Primeira coisa, temos que limpar, Temos que rezar muito a Deus, Nosso Senhor, Maria Santíssima, aos santos anjos e santos de nossa devoção, para limpar nossas ideias da confusão da terminologia. Hoje as palavras não querem dizer o que deveriam, e depois tanta conspiração, tudo, as pessoas por princípio as coisas estão erradas, e fala a ignorância que fala, não é o conhecimento. Então temos que primeiro colocar-nos cada um em nossos devidos lugares, pedir a Deus Nosso Senhor que nos purifique dessas confusões e instruir-nos, e depois podemos falar alguma coisa, certo? Então, justamente para começar esta purificação intelectual, vamos fazer uma aclaração. Primeiro, é pecado celebrar o Dia das Mães? Obviamente que não é um pecado, Nem o Dia das Mães, nem o Dia dos Pais, nem o dia de... Hoje tem dia de tudo que vocês imaginarem, hein? Os senhores imaginem o dia da árvore e tem o dia da árvore, não é verdade? Então, o que acontece? Acontece que quando éramos católicos, estas datas, estes acontecimentos feitos, estas classes de festas eram celebradas juntos com o padroeiro de tal ou qual ofício, por exemplo. Quando o mundo deixou de ser católico,
mas só que o Estado se endeusou. O que ele faz? No Brasil não é tão notório assim, porque tem muito ainda, eu digo ainda não com pesar, mas graças a Deus ainda temos muito da influência católica. Então nós temos feriados religiosos, o Corpus Christi, a nossa gloriosa padroeira, Nossa Senhora Imaculada Conceição Aparecida, nossa feriado nacional. Então tem países em que o liberalismo foi muito mais profundo e não tem essas coisas, ou tem pouquíssimo, não? Então, não é o nosso caso. Mas, em todo caso, a ideia revolucionária e a católica anti-Deus Nosso Senhor, dos Estados modernos, o que eles fizeram? Eles se apropriaram do princípio de celebrar festas religiosas. E como eles são Estados laicos, eles não celebram religiosas, mas celebram de modo religioso festas cívicas, como o Dia do Trabalho, por exemplo. Dia de preceito universal de todos os revolucionários, de toda a direita e esquerda, e o que os senhores quiserem de posição possível, não? Mas não é o caso da festa do dia de hoje. É lícito celebrar o Dia das Mães? Absolutamente sim, lícito. Aí vão dizer, mas está comercializado completamente, como o Dia das Crianças, o Dia dos Pais, o dia do que os senhores quiserem, hein? Completamente comercializado. Mas não é por causa do comércio que se vai tirar o Dia das Mães. Mas eu diria assim, por que celebrá-lo? Não? No Brasil coincide o mês de maio, o segundo domingo do mês, está próximo, é o mês mariano, então dá para tentar ver ou esticar e alcançar um ponto religioso. O mês mariano, o mês de Nossa Senhora, então dignamente se pode honrar as mães neste mês, neste dia como hoje, sem nenhum problema. Então não devemos ser nada extremistas, não? O extremismo vai tocar a ponta do extremismo contrário, então temos que ter cuidado. Agora, como celebrar? A sua mãe viva, ela espera não só a sua visita de hoje, hein? Não é só uma visitinha e um almoço com a mãe que estamos cumprindo o Dia das Mães. Porque o dia de hoje é honrar de modo especial, realçar, mas é um dia de gratidão para com a que nos deu a vida, não? E a vida não somente de parir, não? É muito mais do que isso. Porque uma mãe digna desse nome que compre com seu ofício tal, a sua vida enquanto mãe se consome como uma vela para iluminar, para que seus filhos não tropecem nas trevas deste mundo. Então, mesmo que sejamos já adultos, não é somente ir almoçar com nossa mãe, dar um abraço e depois passar os outros 365 dias do ano, os 364 que for distantes, com uma ligação rápida, ou estar almoçando com o telefone na mesa, falando com os amigos e só estar com presença física diante da mãe, como estaria diante de qualquer uma parede ou qualquer outro lugar, diante de qualquer outra circunstância. Não. Celebrem esse dia, honre as suas mães com a presença, com a visita do que for possível. Muitos estarão distantes por questão desta quarentena, o que for, ligar, mas é um dia de rezar por elas. É uma obrigação do filho rezar pelos seus pais, da mesma forma que é uma obrigação dos pais rezar pelos seus filhos. Mas nós devemos rezar muito pelos pais vivos, não? Muitas vezes eles erraram, seguramente, porque a educação não é infalível, hein? Eles muitas vezes não receberam correta e transmitiram o pouco que receberam e o fizeram com muitos erros ou acertos, que Deus tenha piedade de tudo, mas nós devemos rezar muito por eles. Então, seja um dia de oração. Segundo, se os pais, mãe falecida, rezar por sua alma. Não é só, muitas vezes nós estamos limitando a visita a um cemitério para colocar umas flores ali em cima, uma vela e rezar 3 Ave-Marias no dia dos defuntos. Não, essas datas também são dias oportunos para visitar, quando possível, deveríamos ir mais frequente e ali rezar. É verdade que só estão ossos daquela, neste caso, que nos deu a vida. E um dia ressuscitará. E que ressuscite ali
com um pouquinho de lágrimas derramada pelo filho rebelde, contrito e humilhado, ou pelo filho obediente, lágrimas de saudade, porque derramou, porque perdeu a que nós devemos amar muito, nossa querida mãe. Seja santa, seja pecadora, seja o que for, o que tenha sido ou é, ela é digna de ser amada, nossas mães. Então, cada um honre-a como for possível. E vamos ter claro para tampouco deificar como dia de preceito cívico o Dia das Mães. Não, o equilíbrio é bem-vindo em todas as coisas e também no dia de hoje. Mas não é o tema da nossa pregação, justamente para evitar tanto exagero de deificar um dia nobre, respeitável, como hoje, mas vamos aproveitar as palavras do apóstolo São Tiago para comentar sobre o vício da ira. E este será o nosso sermão deste dia. Mas para entendermos bem sobre a virtude, sobre o vício, porque nós falamos de ira. O mesmo nome indicam dois tipos de ira. Nós temos a ira como paixão e nós temos a ira como um vício capital. Então nós não podemos confundir uma com a outra. Vamos ver que a ira como paixão é algo que pode, prestem atenção, algo que pode ser usado para o bem. Pode ser usado. Não quer dizer que sempre seja. Não. Pode ser usado para o bem. Agora, a ira como um vício, como sendo um vício capital, ela não é jamais usada para o bem. Então, não devemos confundir uma com a outra. Então, vamos com atenção, com a graça de Deus Nosso Senhor, que Ele nos ilumine para a vosso servidor para explicar e aos senhores para que entendam a diferença, porque isso é muito importante. Às vezes se pensa que o contrário da ira é a mansidão, né? Então, as pessoas pensam que ser manso é ser uma pessoa amorfa, uma pessoa que fale baixinho, que tenha cara simpática, não? Que seja incapaz de matar uma formiga, em que todos possam maltratá-la e ela diz amém e aleluia, que pise em cima dela, que ela é enganada. É assim como a terminologia vulgar se resume assim, que é um trouxa. Não, isso não é ser manso, isso não é ser virtuoso, isso não é ser manso, não é o contrário da ira. Isso é outra coisa, que tampouco é virtude. Mas outros pensam que usando a ira para o bem, então, que o seu péssimo temperamento, caráter insuportável, então aí, não, eu tenho a ira como paixão e eu sou o justiceiro. Não, tampouco, não é bem assim. Tem pessoas propensas a um ou outro vício capital, por disposição do temperamento, tal ou qual paixão da alma está mais aflorada em seu obrar e não necessariamente está sendo bem usado. Então vamos, com a graça de Deus, considerar, para não deixarmos enganar-nos por este maligno vício que se camufla e se disfarça como uma paixão justiceira, ou que descaradamente se manifesta como ira e que todos têm que me aguentar porque eu sou assim e não tem outra. Não, tem sim, tem remédio e vamos ver tudo a seu devido tempo. Então nós sabemos que existem as chamadas paixões da alma. O que vem a ser as paixões da alma? Nós vamos explicar muito brevemente, em outra ocasião nós podemos considerá-las melhor, mais extensamente. As paixões da alma são movimentos impetuosos do apetite sensitivo para o bem sensível, com repercussão mais ou menos forte sobre o organismo. Aqui vai explicar o autor, o Tanqueray, sobre esta paixão e estamos a segui-lo. Na base da paixão não há pois um certo conhecimento ao menos sensível de um bem esperado adquirido ou do mal contrário a este bem, e deste conhecimento é que frotam os movimentos do apetite sensitivo.
Então é uma parte mais animal do homem, não? Em que tem esses movimentos, que são movimentos que deveriam ser movidos pela reta razão, mas por causa do pecado original, há um certo divórcio e independência desses movimentos por causa da rebeldia que causou na psicologia humana o efeito do pecado original. Esses movimentos são impetuosos e se distinguem, assim, dos estados afetivos agradáveis ou desagradáveis, que são calmos, tranquilos, sem aquele ardor, sem aquela veemência que há nas paixões. Então, as paixões são movimentos impetuosos. É uma característica, não? Precisamente porque são impetuosos e atuam fortemente sobre o apetite sensitivo e que tem repercussão até no organismo físico por causa da estreita união entre corpo e alma. Então temos que lembrar não, que o homem é um todo substancial, é corpo e alma, não é só alma e não é só corpo. Então as moções do corpo ou da parte animal repercutem na alma do homem, da mesma forma que as ações da alma repercutem no corpo do homem. Eu lhes dou um exemplo. Quando alguém está irado pela ira, quer paixão, quer vício, o que há? Vício na alma, paixão no corpo, vamos deixar assim. O que acontece? Uns vão mudar de cor, vão ficar vermelhos, às vezes é vergonha, mas uns irados também vão tremer, também, às vezes é por causa de certo medo, ou a fúria faz também. O coração acelerada, o fluxo de sangue cada vez mais correrá um pouquinho mais agitado, uns vão suar, não? Vão gritar e cada um tem os seus movimentos, inclusive corporais, quando estão em ação, quer a paixão, quer o vício. Então há uma repercussão e este modo é impetuoso. E aqui temos a descrição de 11 paixões da alma. Não vamos ver isso, repito. Nós vamos somente ver em outra ocasião. Aqui nos importa somente a ira. Só uma aclaração, seguindo o nosso autor, ele vai dizer que se diferem, pois, as paixões dos sentimentos, que são movimentos da vontade. Os sentimentos são movimentos da vontade. Por conseguinte, supõe conhecimento da inteligência e, com serem fortes, não tem a violência das paixões. Assim que há amor-paixão, amor-sentimento, temor passional e temor intelectual. E acrescentamos que no homem, animal racional, as paixões e os sentimentos se combinam muitas vezes, quase sempre, em doses variadíssimas, e que é pela vontade auxiliada pela graça que chegamos a transformar em nobres sentimentos as paixões mais ardentes, subordinando estas àqueles. Agora, por que ele diz no homem animal racional? Porque os animais também têm paixões, não? Nós vemos, por exemplo, não é só por uma questão de destaque, mas ver a fúria, está como um leão. É verdade, o leão é um pouco furioso. É do seu instinto semelhante poder destroçar a presa. Mas então, existe nele este ímpeto para que ele cumpra com o que o seu instinto determinou na natureza do leão. Então, o homem como animal tem também estes, e são as paixões, salvo que no homem deveriam ser guiadas pela reta razão, inteligência, vontade. E no animal elas são sempre guiadas pelo instinto. Por isso são ordenadas no modo animal, selvagem. E no homem são desordenadas, por isso os homens guiados por suas paixões se assemelham aos animais, mas tem uma diferença, os animais estão a obedecer completamente o instinto. Logo, no animal está ordenada como animal, e no homem está desordenada como ser humano por causa do pecado original. E quando ele falar vai descrever o número de 12 paixões, e nós vamos ver aqui a definição da paixão, da ira, não, como paixão.
ele define como aquela que repele violentamente o que nos faz mal e excita o desejo da vingança. Então, esta é muito brevemente, simples, de modo muito simples, mostrando a ira como uma paixão da alma. Agora nós vamos ver a ira como um vício capital. E ambas coisas nos importam muito para que possamos distinguir o movimento de uma para corrigi-lo e domesticá-lo, segundo a ordem de Deus, discipliná-lo, e a outra para extirpá-lo. Não é um se cultiva, se corrige, se educa, e outro deve ser destruído. O vício deve ser destruído. Então nós sabemos que existem os 7 pecados capitais, e eles são chamados capitais porque eles são causas de outros inúmeros pecados. Então são grandes mães de pecados. E todos têm como mãe das mães o orgulho. Agora, cada filho do orgulho, gula, avareza, todos eles, os outros 6, são pais e mães de inúmeros filhos, assim, muitos, de tal modo que todos os pecados têm origem nos pecados capitais. Então, a ira. A ira considerada como paixão, né, é uma necessidade violenta de reação, determinada por um sofrimento ou contrariedade física ou moral. Esta contrariedade desencadeia numa emoção violenta que distende a forças no intuito de vencer a dificuldade. Sente-se então impulsos de descarregar a cólera sobre pessoa, animais ou coisas. Então, como paixão, por exemplo, não funciona a televisão. Hoje em dia todas funcionam, infelizmente funcionam. Um católico nem deveria ter em casa esse aparelho, mas vamos lá. Não funciona a televisão, o controle remoto não está ruim, o que as pessoas ficavam? Apertavam o botão, colocavam um palito de fósforo não sei aonde, depois que todas as gambiarras não funcionavam mais, davam uns tapas que coincidia com a televisão funcionar, e depois os tapas já não surtiram efeito, o que elas faziam? Pegavam e jogavam no chão e acabavam e compravam uma nova. Pois então, a ira recaía sobre um objeto. Destruí-lo. Por quê? Porque não está funcionando. E esse não funcionamento irrita, porque queria ver e etc. e não foi possível. Ou a ira recai sobre uma pessoa. E aí temos as pessoas, quer fisicamente consideradas, quer fisicamente significadas. Como que pode ser? Fisicamente considerada a agressão física, ou verbal, insultos e etc. Para palavras ofensivas. E significamente, ela representada as fotos, quando se pega e se recorta a foto da pessoa que supostamente lhe fez alguma injustiça, quer injustiça real, quer injustiça no sentido muito subjetivo da consideração, e o que faziam? Se cortava, normalmente mulheres fazem isso. Então, o que elas não conseguem fazer com a pessoa, fazem com a foto, ou coisas da pessoa. Deu o presente, aí vai lá e quebra. E assim muitos outros modos. Então, impulsos de descarregar a cólera sobre pessoas, animais ou coisas. Os animais também sofrem bastante dos seus donos, que eles não têm nada a ver com o que aconteceu, ou às vezes fizeram alguma coisa desagradável porque os donos não educaram, ou porque é o instinto animal e vai fazer daquele jeito, hein? Uns animais são mais domesticáveis que outros, então tem uns que têm uma limitação e vão fazer porque são animais, mas o dono fica irritado e vai lá e dá uma surra no animal para descarregar sua ira, sua fúria, sua cólera. Então aqui, seguindo, distingue-se duas formas principais: a cólera rubra, ou expansiva nos fortes, e a cólera branca, ou pálida, ou espalmódica nos fracos. Na primeira, bate o coração com violência e impele o sangue para a periferia, acelera-se a respiração, purpureia-se o rosto e incha o pescoço, desenham-se as veias sobre a pele
Eriçam seus cabelos, faísca o olhar, saltam a voz, entrecortada e exuberante. Aumenta a força muscular, todo o corpo se distende para a luta, e o gesto irresistível fere, quebranta ou afasta violentamente o obstáculo. Na cólera branca, contrai-se o coração, torna-se a respiração difícil, cobre-se a face de palidez extrema, goteja-se a fronte num frio suor, cerram-se as maxilas, guarda-se um silêncio impressionante, mas a agitação contida no interior acaba por estalar brutalmente, descarregando-se por meio de golpes violentos. Então vai ter a cólera furiosa, furibunda, chamada rubra, e a outra branca, mais mitigada, mais tranquila, mais ira. A ira, considerada como um sentimento, é um desejo ardente de repelir e castigar um agressor. E há uma cólera legítima, numa santa indignação, que não é senão um desejo ardente, mas racional, de infligir aos criminosos justo castigo. Foi assim que Cristo, nosso Senhor e Deus, entrou em justa cólera contra os vendilhões, que com seu tráfico contaminavam a casa de seu pai. O sumo sacerdote Eli, pelo contrário, foi severamente censurado por não ter reprimido o mau procedimento de seus filhos. Então nós temos aqui como uma paixão, nosso Senhor, na sua santa e perfeitíssima humanidade, verdadeira humanidade, natureza humana perfeita, íntegra, nosso Senhor tinha as paixões. Então, quando nosso Senhor pega o chicote e expulsa os vendilhões, o que ele faz? Ele está usando uma ira santa. Obviamente, não é como um vício, porque nosso Senhor, graças à sua perfeição, é uma pessoa divina, não tem nenhum pecado, nem possibilidade de nenhuma. Porque é uma natureza perfeita e lembramos que esta pessoa é a pessoa divina, é o Verbo encarnado. Agora dizem os pacifistas que, sim, ele pegou o chicote e expulsou, mas não usou o chicote. Logo, a violência física, a agressão, ela está desacreditada, Nosso Senhor não a usou. Mas vamos lá, o que é a paixão? Nós acabamos de considerar, e Nosso Senhor a usou, mas só que ela é usada de modo racional. Foi necessário usar a chicotada? Não foi. Se fosse necessário, Nosso Senhor teria dado as chibatadas em quem fosse o rebelde, porque as suas palavras, a chibata nas mãos, tende para acabar com aquilo. Mas ele não levou uma chibata só porque ele queria ter algo nas mãos, hein? Ele levou por quê? Porque se fosse necessário, ele a usaria. Nós temos um exemplo disso no caso de São Pedro, que lá no Horto das Oliveiras, quando chega o infeliz Judas, dá o seu beijo traidor, os soldados vão agarrar Nosso Senhor, e o que acontece? São Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco, certo? E Nosso Senhor diz o quê? Pedro, guarda a espada, porque quem fere com a espada será ferido. Então está mostrando, não é hora, não. Tem outro relato do Evangelho, Nosso Senhor diz que uma espada bastaria. E assim, por exemplo, não está a desacreditar ou desautorizar o castigo físico. Não, está dizendo que deve ser usado quando for necessário. Mas a ira estava. Nosso Senhor foi santamente irado por essa sua santa paixão e usou desta paixão para um fim, purificar a casa do seu eterno Pai. Para ser legítima a cólera, tem que ser justa. Devemos anotar isto. Justa no seu objeto. Não tendo em vista senão castigar a quem o merece, e na medida em que o merece. Então o alvo tem que ser o quê? Um infrator. E tem que ser como? Na medida da sua infração. Isso daqui serve muito para os pais. Os pais, querendo educar seus filhos, corrigem, devem ser corrigidos. Tem muitos modos de corrigir um filho, desde um olhar, a aumentar a voz, a uns beliscões e outros modos que cada um sabe como deve ser feito, ou que pode ser feito. Agora o como, vamos lá. Cada infração de um filho
deveria ser corrigido em proporção com o que foi feito, porque o castigo deve ser justo e a justiça no castigo está em modo proporcional. Então não pode ser que uma criança derramou o molho na toalha, que ela seja flagelada da cabeça aos pés, e quando ela mandar, não sei, o irmão fazer uma coisa errada, ela leve um beliscão. Obviamente isso é totalmente desproporcionado, ou quando levantar a voz, ou tentar bater nos pais. As crianças têm essas brincadeiras que não deve durar isso daí, tem que ser extirpado. Mas então, não pode ser, responde um pai, é muito mais grave do que sujar uma toalha de molho, e quebrar um copo é menos grave do que brigar com o irmão. Certo que tem que saber cuidar das coisas de casa, tem que saber viver em caridade com o irmão e honrar os pais. Mas como extirpar esses erros? Castigando, e cada castigo conforme proporção com a infração. E esta depois deve ser moderada no seu exercício, não indo mais longe do que reclama a ofensa cometida, e não indo mais longe do que reclama a ofensa cometida, e seguindo a ordem que demanda a justiça. Depois deve ser caritativa na sua intenção, não se deixando arrastar a sentimentos de ódio, porque o sentimento de ódio ele aumenta a suposta necessidade de castigar. Aí está sendo o que? Injusta. Não procurando senão a restauração da ordem e a emenda do culpado. Logo, quando há uma necessidade de castigo por causa da justiça, por causa da ira, usando a ira, é por causa da justiça. A ira, ela é uma espada da justiça. Estamos falando como paixão da alma. E sobretudo nos superiores e nos pais, que a cólera é legítima, mas os simples cidadãos têm por vezes direito e dever de se deixar inflamar de cólera santa para defender os interesses da cidade e impedir o triunfo dos maus, e que efetivamente há homens que a doçura deixa insensíveis e nada temem senão o castigo. Mas então, um outro princípio é que seja aplicada de um superior a um inferior, porque é justiça. A justiça nunca no seu exercício leva a desordens. Então, é um princípio de ordem que o maior tem que reger o menor, o inferior. O superior cuida do inferior. Então, assim sendo, se deve ser corrigido o inferior, logo, o inferior não pode se levantar nesse sentido de ira no procedimento de castigar ao seu superior. Mas a cólera, que é vício capital, é um desejo violento e imoderado de castigar o próximo sem atender às 3 condições indicadas. Ou seja, justa, moderada e caritativa. Não atende a nenhuma delas, ou faltará uma dessas. Muitas vezes a cólera é acompanhada de ódio que procura não somente repelir a agressão, mas ainda tirar dela vingança. E vamos aqui considerar que pode ser justa, pode ser injusta, mas normalmente essas vinganças são injustas porque estão cheias de ódio, de rancor, e estas aí sim, necessariamente, no comum dos mortais, só o termo vingança em execução é igual a injustiça, é um pecado. É um sentimento mais refletido, mais duradouro e que por isso mesmo tem mais graves consequências. E aqui o nosso autor vai colocar 3 graus de cólera, de ira. Ao princípio é apenas um movimento de impaciência. Então, a impaciência já é a predisposição imediata da ira. Mostra-se o mau humor, as primeiras contrariedades, e é o primeiro revés. No animal é quando ele começa, um felino, mia com modo um pouco, avisa que o rabo não está muito estado violento, então avisa. A ira avisa. Então, este aviso é a impaciência e o mau humor. Quer justo, quer injusto, hein? Depois é arrebatamento,
que faz que se irrite desmedidamente e manifeste o descontentamento com gestos desordenados. Então estávamos do mau humor, impaciência para os gestos desordenados. E às vezes vai até a violência e traduz não somente por palavras, mas até por golpes, ações violentas. E pode chegar ao furor, que é uma loucura passageira. O colérico, nesse caso, já é senhor de si mesmo, mas deixa-se arrebatar às palavras incoerentes e a gestos tão desordenados que antes diriam um verdadeiro acesso à loucura. E, enfim, degenera-se por vezes em ódio implacável, que não respira mais que a vingança e vai até desejar a morte do adversário. Então importa discernir esses graus para considerar a sua malícia. Em todo caso é pecado, e conforme for o grau, terá a malícia específica. Então, em si mesmo não há malícia da ira, pode sugerir ainda várias distinções. Vamos seguir esse autor. Quando a cólera é simplesmente um movimento transitório da paixão e de sua natureza pecado venial, porque então há excesso na maneira por que ela se exerce, nesse sentido que ultrapassa a medida, mas não há, assim, o supomos, violação de grandes virtudes da justiça ou da caridade. Há casos, contudo, em que é tal o excesso que o colérico perde o domínio de si mesmo e se deixa arrastar a graves insultos contra o próximo. Se estes movimentos, postos que passionais são deliberados e voluntários, constitui falta grave, muitas vezes, porém, não passam de semi-voluntários. Agora, quando são voluntários, movidos porque apertou a tecla da ira, da grosseria, da falta de caridade e os efeitos que seguem de ter apertado a tecla, totalmente pecaminosos. A cólera que chega ao ódio e rancor, quando é deliberada e voluntária, é pecado mortal de sua natureza, porque viola gravemente a caridade e muitas vezes a justiça. E é nesse sentido que nosso Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele que se irar contra seu irmão será réu no juízo. E o que dizer a seu irmão raca, ou seja, idiota, será réu no conselho. E o que chamar insensato será réu do fogo do inferno. Mas se o movimento de ódio não é deliberado ou não lhe dá senão consentimento imperfeito, não passará de falta leve. Então, o que o autor está a dizer? Então, se tem o ódio de uma pessoa, esse ódio foi um efeito de várias causas postas pelo inimigo, a pessoa inimiga, ou quem eu fui consentindo e caindo nas armadilhas do pecado, da ira e da injustiça, e fui ali preparando a alma para o ódio. Pecado mortal. Porque nós temos a obrigação de blindar nossa alma contra o mal. Então o mal vai escavar, alguém vai vir ingratamente dizer ofensas, desaforos. Hoje é dia dos pais, das mães. Então, será que quantas vezes um filho já criado com sacrifícios vai levantar a sua voz atrevida porque o pai não lhe deu o melhor dos videogames? E ele foi uma criança que hoje é deprimida porque não teve um videogame, tinha que jogar bolinha de gude. Então o pai, ouvindo isso, vai ficar com muita ira justa, mas pode ser que a tal ponto, junto com os sentimentos de vir um ódio transitório. Então, o sentir e o não consentir, porque tem coisas que realmente causam ódio, mas não consentir nele, pecado venial. Agora, o preparar, consentir e obrar em consequência do sentimento de ódio, de pecado mortal, por ofender a caridade, por ofender a justiça. Os efeitos da cólera, da ira, quando não são reprimidos, são às vezes terríveis. Sêneca descreveu-os em termos expressivos. Atribuiu-lhes traições, assassinatos, envenenamentos, divisões intestinas das famílias, dissensões e lutas civis, guerras com todas as suas funestas consequências,
ainda quando não chega a tais excessos, é uma fonte de um sem número de faltas, porque nos faz perder o senhorio de nós mesmos e, em particular, perturba a paz das famílias e cria inimizades tremendas. E nós sabemos que isso é a história, ou uma página, pelo menos um capítulo, ou de tantas famílias e indivíduos. Tantos ódios em famílias e irmãos, principalmente quando tem que dividir herança. Antes da morte dos pais, às vezes eram os irmãos mais queridos um ao outro, não? Com toda a caridade e educação que foi lhes dada, tratavam-se bem, etc. Mas quando vem a repartição dos despojos, da herança, aí, bom, entre ler testamento e chegar à divisão, quantas iras, trapaças, falsificações, humilhações, insultos, e sobra para a mãe, sobra para o pai defunto, sobra para o irmão vivo, sobra para os sobrinhos, sobra para todo mundo. Por quê? Tantas coisas. Por quê? Sai toda essa falsidade. A serviço da ambição, da avareza, a ira está como secretária. Como secretária. E a serviço de muitas outras misérias do homem. E quantas almas morrem nesse estado por causa de ter se guiado por esta ou qual consentimento de tal qual moção deste vício. Quantas rixas, inclusive eclesiásticas, não? Porque hoje você ser modernista é uma decisão sua, você não quer seguir a tradição da igreja, você fez uma ruptura com a tradição da igreja e segue aquilo lá que acha ser católico. Mas, bom, uma decisão sua. Agora, você não pode desacreditar os 2000 anos de igreja católica, que faz exatamente o contrário que você está fazendo. Mas então, como não pode se explicar de modo intelectual ou modernista, então ele vai vociferar contra o tradicionalismo perene católico, porque ele não consegue intelectualmente mostrar que aqueles 2000 anos estavam errados, porque isso é impossível. E ele não querendo se converter, então tem que encher de paixões as suas argumentações e desacreditar a verdade. E agora, entre os tradicionalistas também, porque nós temos várias posições, desde um tradicionalismo que reconhece e resiste, ao que não reconhece e não resiste, e aos que seguem a vida católica e não está nem aí nem com uma coisa nem com a outra, esperando que Deus coloque um verdadeiro pastor das almas e que tudo se solucione. Mas então, entre uma e outra posição, tem doutrina católica que mostra que certos estão errados. Mas só que esses certos, sabendo que algo está errado porque eles têm uma opinião dogmatizada, então tem que desacreditar o parecer do outro tradicionalista que não faz o que ele faz. Por quê? Porque justamente como a doutrina católica mostra que aquilo não é possível fazê-lo corretamente, conforme a tradição católica de verdade, então tem que colocar, por causa de iras, invejas e rixas, um monte de cólera, e aí vai ser divisões, calúnias e essas briguinhas de blogs e de sites e de coisas, etc., de artigos e tantas bobagens que perde o tempo, em vez de instruir as almas, ficam aí desacreditando um ao outro. E a ira está nada mais e nada menos que a serviço do diabo, que transforma o homem num animal. Aquele que era imagem e semelhança de Deus se transforma numa perfeita imagem de um animal irracional, e quando a ira reina, o homem se torna literalmente, em todos os efeitos de sua obrar, um demônio. Não há nenhuma diferença, hein? Porque mente descaradamente, hein? Mente a céus e terras, engana-se consciência, deturpa assim, até restrições mentais e põe a serviço de tantas falcatruas que é diabólico. Não há outra explicação. E é o homem movido pela sua ira. Sob o aspecto da perfeição, é a ira de São Gregório um grande obstáculo ao progresso espiritual e que, de fato, se não reprimimos,
faz-nos perder a sabedoria ou a ponderação, também faz perder a amabilidade, que faz o encanto das relações sociais, e a preocupação da justiça, porque a paixão impede de reconhecer os direitos do próximo, e faz perder o recolhimento interior tão necessário à união íntima com Deus, a paz da alma, a docilidade às inspirações da graça. Então isso é muito importante, porque não é só questão de rezar, de mandar dizer missa, hein? E de ter um monte de imagens dentro de casa. Se a sua alma é guiada pelos cavalos da ira, a sua carruagem não está indo a caminho do céu. Não. Esses 7 cavalos aqui dos vícios capitais, ele arrasta as carruagens para o inferno. Agora, se você tem um cavalo da ira e tem outros cavalos das virtudes que arrastam para o céu, o que vai? Cada um vai para o seu lado. E a sua carruagem vai ficar destruída. E você não vai ficar nada mais que morrer no caminho. E quem morre no caminho é recolhido pelo inimigo. Então vamos agora ver os remédios para que este mal não faça a sua alma nem ser arrastada para o inferno e nem morrer no caminho e ser levada para lá, mas chegar a sua carruagem da sua alma ao reino dos céus. Primeiro remédio: para triunfar da paixão, não se deve descuidar meio algum. Há meios que o autor chama higiênicos, que contribuem para prevenir ou moderar a cólera. Tais são o regime alimentício, emoliente, banhos tépidos, duchas, abstenção de bebidas excitantes, e em particular das alcoólicas. Por causa da união íntima entre o corpo e a alma, é mister saber moderar o mesmo corpo. Mas como nesta matéria é preciso ter em conta o temperamento, o estado de saúde, requer prudência e que cada um consulte um médico. E muitas vezes é caso de um psicólogo, hein? A alma está tão sem controle e o coração está tão cheio de feridas que está todo cheio de buracos, que precisa de uma boa confissão precedida de um grande arrependimento e depois perdoar os seus inimigos das injustiças objetivas ou subjetivas e depois um tratamento. Muitas vezes precisam. Esta paixão da alma consegue deixar a alma deforme. Então precisa de uma restauração espiritual que é própria do sacramento da confissão, da vida de oração e também na parte física da constituição psicológica precisa de um tratamento. Às vezes até de calmantes e remédios, porque virou realmente um leão. Mas os remédios morais são ainda melhores. Para prevenir a cólera, é bom acostumar-nos a refletir antes de fazer qualquer coisa, para não deixarmos dominar pelos ímpetos da paixão. Trabalho longo, de longa duração, mas eficazíssimos. Então, o que acontece? Nós nunca vamos ser pacientes e nunca vamos poder exercer esta virtude se não for no meio da tribulação. Então, graças à providência de Deus, os meios não faltam e são abundantíssimos. Então, as almas devem saber engolir os enxames que tem que engolir de vespas. Assim. O que vamos fazer? É engolindo, é refletindo, é racional este grito? A quem eu vou gritar? É minha mãe, é meu pai, é minha esposa, é o meu marido, não posso. Entre esposa, não, tampouco. Quem é? Não pode. Não é assim que funciona a coisa. Vamos conversar como seres humanos, mas agora não dá. Então o que eu faço? À noite a gente conversa. Depois que passam as carruagens dos exércitos, tem que esperar baixar a poeira para ver o que está na frente, porque se eu saio dando tiro, posso matar o exército amigo, aliado. Então, esperar. Por isso, junto com a mansidão, está aliada a paciência. Então, indispensável. E a reflexão
Normalmente as almas iracundas são almas irracionais porque se movem pelo ímpeto, impetuosas, precipitadas. Neste modo, por isso são muito infantis nesse aspecto. Quando essa paixão, a despeito de todas as cautelas, nos sobressaltou o coração, melhor é sacudi-la com presteza que querer negociar com ela, porque por muito lugar que se lhe demos, se faz senhora de toda a praça, havendo-se como a serpente que introduz facilmente todo o corpo para poder meter a cabeça. É mister logo que a sentirdes, convocar prontamente vossas forças, não áspera, nem impetuosamente, mas suave e ainda mais seriamente. Aliás, se quisermos reprimir a cólera com ímpeto, mas nos perturbamos. E para melhor sofrear a ira, é útil divertir a atenção, isto é, pensar em qualquer coisa diversa do que a que possa excitar a ira. É necessário, pois, desterrar a lembrança das injúrias recebidas, afastar as suspeitas, etc. E outro remédio, devemos invocar o auxílio de Deus quando nos vemos agitados pela cólera, a imitação dos apóstolos, combatidos pelos ventos e tempestades no meio do mar, porque Deus mandará as nossas paixões que sossegue e sobrevirá grande tranquilidade. Palavras de São Francisco de Sales. Então, quando estamos irados, não adianta seguir a conversa. Começou uma discussão que foi dominada pela paixão, pelo vício da ira. É melhor interromper. Mas é a verdade. Sim, mas a verdade, ela tem como grande aliada as virtudes. Não adianta ensinar a verdade com as paixões desordenadas e os vícios. Não serve para nada, nem para a glória de Deus e nem para a salvação das almas. Então, quantas vezes vosso servidor já lhes alertou, não fiquem discutindo. O WhatsApp não é um púlpito, hein? Não é. Não é a praça da Inquisição, não. Não é o lugar. A internet tampouco. Primeiro que é a grande jaula dos covardes. Porque se colocássemos aí o fulano e Beltrano, um cara a cara, não de trás de uma tela, para discutir, não falariam essas coisas. Seria diferente. Então por que não se encontram para conversar? E resolver como homem? Seria não. É o que deve ser feito. Se for agora para ficar como duas criancinhas, ou duas mulherzinhas discutindo e se xingando, aí xinga de quê? De herege, não? Essa ofensa é como quando éramos crianças na escola, alguém xingava, insultava nossa mãe e tudo acabava em briga, não é assim? Pois então, a terminologia entre católicos, ou os que se acham católicos, é o quê? É chamar de herege. É um grande insulto. Claro, porque isso é realmente agressivo. Mas não é homem suficiente de chegar e conversar. Mostra minhas heresias. Vamos conversar. Se de fato estou em heresia, o que eu quero? Salvar minha alma, eu vou me retratar agora mesmo. Mas ficam essas discussõezinhas que não levam nada mais do que para o inferno. São anti-instrução, são anti-glória de Deus, são anti-caridade fraterna, logo não serve para a salvação das almas. E são o quê? Perder tempo. E essa disposição de almas é aqueles que ficam vendo maçonaria, não? Até no espirro que soltamos, espirrou 3 vezes, é um maçom. Conspiração, não? Vê o anticristo até debaixo do tapete das casas, porque tudo tem... Então, essas almas, assim, claro que são movidas pela ira, porque são almas frágeis. E junto com a sua ira está a sua covardia. Por isso tem uns que são muito valentes com mulheres, não? Claro, o sexo frágil. É muito fácil ser agressivo com uma criança, é muito fácil ser agressivo com uma mulher, e quando é para ser com um homem, é de trás de um computador. Claro que é muito fácil. Você não vai receber um murro na sua cara merecido por via de uma... Aí vão te insultar. É a coisa mais fácil que tem e mais ao seu ouvido, não? Ou aos seus olhos pela leitura. Então, o que acontece? Essas almas são frágeis e por isso deve sair desse entorno que excita as suas paixões e vícios
para poder praticar a virtude da mansidão. Enquanto estiverem nesse entorno, vão exercer o quê? Os seus vícios. A sua alma vai ser dominada pelas paixões desordenadas. E a sua oração não alcança, hein? Vamos insistir até a minha sepultura. Não adianta colocar o que nós devemos fazer às custas de oração. Pedir auxílio a Deus, nós devemos. Não? Nós devemos pedir auxílio a Deus. Mas só que nós não podemos colocar nas costas dos santos o que deve estar em nossas mãos. Quando a cólera excita em nós sentimentos de ódio, rancor ou vingança, é impossível curá-los radicalmente com outro remédio que não seja a caridade fundada no amor de Deus. É o caso então de nos lembrarmos que somos filhos do mesmo Pai Celestial, incorporados no mesmo Cristo, chamados à mesma fidelidade eterna, e que estas grandes verdades são incompatíveis com qualquer sentimento de ódio. E isso daqui é importantíssimo. Devemos escrever em nossos espelhos, porque nós devoramos o próximo, o que eu falava entre católicos, entre eclesiásticos. Nós estamos mordendo nada mais que devorando o nosso próprio dedo, é o nosso braço. É porque somos membros do corpo místico de Cristo. Então, se eu destroçar fulano, quem vai pegar o martelo e ficar batendo no dedo do pé? Um louco, só pode. Falar, não, eu estou me vingando do meu dedo. Porque ele chutou, supostamente, e por isso é uma loucura, ele chutou a ponta daqui da cama e estragou. Eu senti dor logo para que meu dedinho nunca mais chute ali, eu vou martelá-lo. Parabéns, insanidade absoluta. A mesma insanidade é daquele que devora o seu irmão de banco de missa, da mesma capela, da mesma assistência sacerdotal, ou se não é do mesmo grupo, mas é da mesma fé católica, então você está sendo um louco, um insensato, e às vezes se destrói o que? Um sacerdote, às vezes se destrói o que? Um bispo, às vezes se destrói o que? Uma autoridade religiosa, então você está dando um tiro nada mais que na cabeça ou no pescoço, e isso daí é fatal. Isso é um suicídio espiritual. E o mesmo acontece, salvando as distâncias, dentro de casa, entre marido e mulher. É dar martelada na cabeça e no pescoço. Logo, desestrutura todo o corpo. Todo o corpo. Então, não podemos. Então, as considerações reais, não é um sentimentalismo de fé e ficar, sim, somos mesmos, que lindo, que belo, isso é verdade, mas depois não levar à consequência. Por isso é grave, por isso é pecado. É ofender a sacralidade da verdade de fé que a caridade nos ensina. Recordemos as palavras do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E como desejamos vivamente receber o perdão divino, de mais bom grado, perdoaremos aos nossos devedores. É verdade que aquele ingrato, aquele prepotente, aquele atrevido faltou com algo que devíamos ter recebido, a gratidão, o respeito e etc. Então, se nós vamos perdoar as dívidas deles para conosco, para que Deus perdoe as nossas para com Ele. É isso que o Pai Nosso nos ensina. E é isso que nós devemos fazer. E não nos esquecemos exemplos de Cristo, nosso Senhor e Deus, chamando a Judas, seu amigo, ainda no momento da traição, e quando do alto da Santa Cruz, pelos próprios verdugos, rezou e pediu com ânimo para esquecer e perdoar. Ou seja, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Evitaremos pensar nas injúrias recebidas e em tudo o que elas se refere. Os perfeitos orarão pela conversão de quem o ofendeu e encontrarão nesta prece bálsamo suavíssimo para as feridas da sua alma. E assim nós temos aqui o remédio para a cólera. Vou lhes dar um exemplo. O maior e mais acabado, o mesmo Nosso Senhor. Porque a ira santa, obviamente como paixão, ela vai se vingar, em definitiva. Vai se vingar. E como? É o que Nosso Senhor fez. A maior vingança de Nosso Senhor para com seus inimigos ou para com seus amigos contritos que o traiu e volta, no caso de cada um de nós como pecadores,
em cada confissão. Sabe qual é o maior castigo a que Deus aplica? Assim, o tapa mais doloroso. Qual que é? É o perdão. É o perdão. Então vemos que a vingança de Deus, virtuosíssima, é o perdão. Por isso Judas é o mais desgraçado de todos os traidores, porque se inflamou de orgulho para não receber esse tapa da cara vindo da mão de Deus para o levantar. Ele preferiu por suas próprias mãos se rebaixar ao inferno e lá está sepultado. Por isso o orgulho é demoníaco e é o pai de todos, e aqui vemos como esta paixão tem consigo uma filiação íntima com o orgulho. Por isso Deus sempre vai perdoar humilhando, porque a ira está a serviço do orgulho de modo especialíssimo. E assim, cada vez que nós perdoamos os nossos inimigos, nós fazemos a maior, a mais eficaz das vinganças possíveis. Então, se alguém tem uso de razão e sabe usar as paixões, é aquele que sabe perdoar. E sabe pedir perdão também, porque é muito fácil sair perdoando os seus inimigos, mas tem que saber pedir, reconhecer as próprias culpas e pedir perdão. Essa é a grande vingança, a melhor de todas. É um prato saborosíssimo, hein? O perdão e a virtude e a santidade. Um caso para terminar, São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu era famoso por muitas virtudes, mas uma se destacava. São Carlos Borromeu tratava de modo especialíssimo e sem falsidade, mas de modo assim extremadamente caridoso seus inimigos. Tanto que se dizia que se alguém quer ser bem tratado por São Carlos Borromeu, seja seu inimigo. Ele se esmerava em rezar, em tratar com a mais fina das caridades os seus inimigos. E assim temos a lição dos que nós honramos e devemos imitar. Tratemos bem. Às vezes são inimigos nossos porque o problema está dentro de nós. Tem gente insuportável, hein? Temos que olhar ao espelho e enxergar o que ali está representado. É um ser insuportável. Às vezes nós nem mesmo nos suportamos, não é verdade? Então outros também não vão suportar. E vão agir porque são movidos por paixões. E assim sendo, queridos fiéis, para depor esse círculo vicioso, porque vai se perpetuando de lado a lado, então vamos acabar e cortar estes grilhões do pecado, essas correntes que arrastam esses cativos ao inferno, pela prática da virtude. Pela prática da virtude da mansidão, que é a virtude que nosso Senhor disse: não vinde a mim que sou manso e humilde de coração. E é exatamente o que precisa o iracundo, o movido pela cólera. Ser manso e humilde. E essa mansidão e humildade tem que estar no seu coração. E é o último remédio. E as minhas últimas palavras: então, o grande segredo para termos paciência e mansidão verdadeira, não fingida, não hipócrita, é termos uma devoção íntima com o Sagrado Coração de Jesus, que ali vamos aprender a praticar essas virtudes de modo muito bem com o Divino Mestre, com esse transplante de coração. Então, Jesus, mas de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.